Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nilvânia Oliveira e convido vocês para passar mais um dia, mais uma tarde, louvando, engrandecendo o santo nome de Deus, né? Que Ele é digno de toda honra e toda glória. E hoje vamos trazer uma palavra, né? Que o Senhor ministrou no nosso coração, que se encontra no livro de Samuel 1, no versículo 7, no capítulo 16. E convido meu esposo para passar essa tarde conosco, para estar ministrando essa palavra, né, de Deus. Amém. Antes de iniciarmos a palavra do Senhor, que é o que nos alimenta, vamos fazer uma oração muito poderosa, né, irmão, para iniciarmos essa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Santo Pai Deus celestial, transforma nossa vida para que sejamos usados por Ti, para levar a transformação aonde esse vídeo chegar e atingir para outras pessoas, meu Pai. Que o Senhor venha tocar, graça, meu Pai, que o Teu que Espírito Santo venha tocar vidas, meu Pai. Vai encontro, meu Pai, daqueles, meu Pai, que estão tristes, que a alma está abatida. Vai visitando, meu Pai, que o Senhor venha abençoar essa tarde de louvor e de adoração. Que essa palavra, meu Pai, sirva, meu Pai, de refrigério. Que essa palavra, meu Pai, possa entrar nos lares e transformar, curar e libertar, para estar na Tua presença, para, Pai, acender, meu Pai, aquela chama, Pai, na qual está apagada, aquele desejo, meu Pai, onde está apagado, vai entrando, meu Pai, vai transformando, que o Espírito Santo possa fazer morada, meu Pai, em cada lar, em cada família, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aqui nós nos encontramos, meu Pai, mais uma tarde. Amém. Então vamos ler no livro 1 Samuel, no capítulo 16 e do versículo 7 a seguir, que vai falar sobre aparência, né? Isso. E Deus, ele não vê o homem pela aparência. Então vamos Glória lá. A Deus, Porém, Jesus. Santo o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura das suas estaturas, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração do homem. Aleluia, Jesus. Sabemos que nessa passagem aí, no versículo 7, né, do livro de Samuel, né, Samuel 1, no capítulo 16, Deus, ele fala para nós, ele mostra para nós que hoje em dia as pessoas olham muito para a aparência, né? Julga muito a pessoa pelo que a pessoa é por fora, ela não olha o interior. Muitas das vezes acha que a pessoa, porque ela é humilde, ou é porque ela não tem um cargo, ou seja na igreja, ou seja na sociedade, que ela é uma pessoa sem futuro, que não tem cultura, que não tem conhecimento. E muitas vezes, na verdade, aquela pessoa que está ali no seu cantinho, tá ali sossegado, tá mais ouvindo do que falando, são aquelas pessoas mais sábias, né? E aqui no versículo que o Senhor fala assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Ou seja, Deus diz para Samuel ele não atentar para a aparência dele. E da mesma forma Deus diz para nós nessa tarde, diz para mim, para você, queridos irmãos, para a gente não se atentar com a nossa aparência, porque muitas das vezes as pessoas usam a gente por fora, né? Não olha o nosso íntimo, o nosso coração, e Deus sonda o nosso coração, né? E aqui dando sequência, e ele diz: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a tua altura, né? Glória a Deus, aleluia, da altura da sua estatura, porque o teu rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Glória a Deus, aleluia. Né? Já pensou, irmão, se o Senhor, né, que Ele é digno de toda honra e toda glória, perfeito como Ele é, Ele olhasse pra gente por aparência, pela aparência, pelos nossos atos, né? Ia ser muito difícil como viver no mundo de hoje, né? né? Então, assim, Deus, ele não olha pra tua aparência, ele quer você do jeito que você está, da forma que você está. Ele não nos julga como a gente nos encontra, né? A gente vemos hoje que até dentro do mundo cristão somos olhadas muitos pela aparência. Verdade. Né? Às vezes não dá nada por uma pessoa lá, mas aquela pessoa, igual tá aqui, que tá falando aqui é do Davi. Verdade. Que era uma pessoa que ninguém dava nada por ele, né? Passou lá os ombros grandes, tudo forte, tudo. E Deus não olha pela aparência, não olha pela formosura. Deus olha o coração. Tem pra estatura, né? Porque na história Davi era a pessoa é pequeno. formosa, é bonita e tudo, mas e o coração? E o coração? Negro, né? Igual fala a Bíblia.
E aqui, dando sequência, Jesus diz assim: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Irmãos, o homem, ele por si próprio, ele só de olhar, ele já ele julga, né? Ele faz acepções de pessoas. Você chega na igreja, a gente tira, assim, não estou dizendo da minha igreja, né, em particular, eu falo no geral. Você chega na igreja, muitos, não vou falar que todo mundo, mas a maioria, ela olha o que você veste, o que você calça, o que você está usando. Então, assim, isso aqui Deus já falava, né? Naquele tempo Deus já citava isso, que isso ia acontecer, que ele não olha pro outro, pro homem, como o homem olha pra gente. Então, eu quero dizer assim, queridos irmãos, que Deus, ele olha pro nosso coração. Se você tem um coração bondoso e voltado para Deus, ele se agrada, né? E que esse dom de você ter o coração bom, que ele permaneça, porque aquela pessoa que tem um coração mau, que vê maldade em tudo, que em tudo ela vê defeito, Deus não se agrada, né? Está indo contra os princípios do Pai. O que a gente vemos hoje em dia, né? No mundo que a gente vivemos, o que a Bíblia está se referindo aqui, isso é verídico, porque às vezes a gente vai numa igreja, né, irmão? Uma igrejinha que ali nem piso tem, mas ali você vai ver que está o poder de Deus ali naquela igreja. Então o homem olha para tudo. Às vezes vai ali ver um lá na rua que nem vestido direito tá, às vezes está descalço, já vai julgar aquela pessoa, né? Não vai procurar saber porque aquilo ali, né? E Deus, ele nos olha com tanto amor, irmãos, né? Deus, ele é tão misericordioso com nós. Ele tem tanto amor pela nossa vida, que ele não olha para a aparência de forma alguma. Deus, ele procura na gente, ver nosso coração, nossos dons, nossa obra, né? Porque Deus, ele quer saber o que você faz de bom aqui nessa terra. Ele não tá olhando para a tua aparência, se você se veste bem, se você tem certificados, né? Deus quer saber o seu você coração. tem teologia ou não, se você fala bem ou não, Deus sonda o nosso coração, né? E muitas das vezes hoje em dia tá cheio de pessoas em cima do púlpito falando palavras difíceis, palavras, né? Que quem tá lá assistindo o culto muitas das vezes nem entende o que quer passar. Às vezes pregam bem, né, irmão? Mas não tem o principal. Não tem a unção, não tem o Espírito Santo, não tá habitando ali, né? Às vezes aquele que tá lá, que não tem teologia, né? Nem sei falar direito. Teologia, mas não tem unção do Espírito Santo. Aí onde entra a parte, né, que a vida é um dom maravilhoso do Senhor, né? Deus, ele nos dá a vida, e a nos dar a vida, ele já dá a gente cheios de dons. Todos nós temos nossos dons, nossas capacidades, e somos capazes de tudo. Basta querer, basta buscar, né, no Senhor, orar, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? E Deus, ele nos honra, né? Quando a gente tá no caminho certo, no caminho dele. Porque, como a Bíblia se refere, né, amor, são 9 dons que tem. Como a gente já viu até presenciar pessoas falar que cada um tem um dom, não pode ter mais de um, né? Mas aí isso não impossibilita. Deus diz o quê? Que tem que buscar é nós, se limpar e buscar os dons. Cada um pode ter os 9 dons? Pode sim. Deus é quem vai distribuir. Né? Deus vai distribuir esses dons. Eu tenho o dom da língua, o dom da pregação, o dom da cura, o dom da libertação. Então, Deus é que vai ver a capacidade de cada um. Verdade. Se eu tenho condições de eu receber esse dom e eu descer para receber, Deus vai me dar ele. Porque eu já vi muito dizer que é limitado, que se limita só a gente. Deus não tem limitação. Né? Que se limita somos nós. Para Deus nada é impossível, né? Basta você crer, você buscar e perseverar no caminho do Senhor, né? Porque Deus, ele nos capacita cada dia, né? E aí, como a gente vê aqui, né? Que aqui quando o Senhor fala, né? Porém, o Senhor disse a Samuel, com certeza, eu imagino que Samuel, ele se sentia uma pessoa muito inferior, né? Naquela época. Samuel, que era um rei, o rei Samuel, ele tinha um pouco da unção de Deus, né? Então passou tanto, então Deus não tinha mostrado até então que era aquele. Aí ele vai lá e procura, na frente você vai ver, ele vai procurar. Nesse vídeo, se alguém quiser procurar, tá em Samuel seguindo em frente, e vai ver lá que Deus falou, os jovens já acabaram. Aí o outro falou lá, acabou.
Aí ele falou o quê? Vai lá e pega aquele que tá tocando as ovelhas, né? Aí eles foram pegar. Aí quando chega, que é Davi, né? Pequenininho, baixinho. Eu creio que seja mais ou menos da minha altura, né, irmão? Uhum. Aí até que a palavra vai falar que a roupa que tirou do soldado lá, ele não aguentava nem carregar o peso, imagina, né? Ele era muito pequeno. Aí, quando ele vai passando, Samuel falou, é esse aí. Imagina, a gente pensar que isso é um inferior e Deus dizer, não, é esse aí que eu quero, ó. Esse aí que vai pregar minha palavra, esse que vai curar, esse que vai arrancar aquele que está lá no cativeiro, lá já dentro da cova, é esse aí. Deus é muito maravilhoso, irmão. Deus, ele trabalha poderosamente na vida de cada um. Isso aí, qualquer um de nós temos o livre-arbítrio de buscar e de conversar com o Senhor e pedir os dons a Ele. E nós honramos quando temos prazer em servi-lo de forma significativa, né, irmãos? De forma que você possa fazer algo por alguém, né? De forma que você possa levar a pessoa a pensar que ela pode ir muito mais do que ela pensa, né? Às vezes ela se sente menor, ela se sente uma pessoa inferior, né? Como viu aí na passagem. Mas a gente se sente tão bem em servir Jesus de forma significativa, de forma de poder levantar a autoestima de alguém, de capacitar aquela pessoa e de olhar para ela e dizer assim: Jesus te ama e Ele tem o melhor para você e você é capaz de tudo mesmo, estando na presença do Senhor, porque Deus, Ele nos capacita, né? Deus é maravilhoso. Porque é muito gratificante, né? A gente tá hoje sabendo que através desse vídeo a gente tem conseguido levar até pessoas ali que estão necessitadas. Verdade, glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas têm ligado pedindo oração e depois liga novamente agradecendo, né? Sabemos que a honra é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. Nós apenas somos um profeta que Deus nos deu essa oportunidade de estar pregando a palavra dele. Mas isso é gratificante a gente saber que através desse vídeo podemos alcançar pessoas, né? Foi criado, minha esposa criou esse canal, né? E Deus tem abençoado poderosamente e vai abençoar mais, porque o intuito desse canal é isso, é salvar vidas, né, amor? É salvar vidas, é verdade. É pregar a palavra do Senhor, pregar a verdadeira palavra do Senhor, que é essa daqui, ó, é a Bíblia. Então, irmão, eu digo para vocês que estão assistindo, Deus, Ele tem o melhor para você nessa tarde. Glória Deus, a Deus, tem uma aleluia, bênção profética para você agora. Senhor. Receba a bênção do Senhor nessa tarde. E assim, é tão gratificante, né, quando a nossa motivação é voltada para Jesus, porque quando a nossa motivação é impressionar outras pessoas de forma que acabamos não agradando a Deus, porque você criar um canal para impressionar pessoas é fácil, porque tem vários conteúdos que chamam a atenção. A gente sabe que Deus é bom e agradável, mas o caminho de Deus, as pessoas não querem, não tem a mesma facilidade de acessar e de estar no caminho de Jesus, da mesma forma que tem com as coisas do mundo, né? Então, assim, é tão gratificante para mim saber que hoje eu tô voltada para a obra de Deus, né? Para a obra do Senhor, porque é gratificante eu saber que eu estou agradando a meu Deus. Eu sei que eu posso estar contrariando a muitos, né? Porque eu analiso que antigamente, antes de eu aceitar Jesus, eu postava qualquer coisa nas minhas redes sociais, eram não sei quantas curtidas e comentários. Hoje são poucas pessoas que curtem e comentam, mas isso não vem ao caso, eu não me incomodo com isso, porque aqueles que continuam curtindo e comentando é os verdadeiros, é os que são realmente meus amigos, é os que estão do meu lado e que sempre quiseram o meu bem, né? Então nada que eu faço aqui, esse canal não é para impressionar pessoas, glória, né? Não é para minha honra, é para impressionar ninguém, é simplesmente para agradar a Deus, né? Eu estando agradando a Deus, está ótimo, está tudo bem, eu estando em paz com meu Senhor. Salvando vidas, né, levando essa palavra de Deus. Tentando fazer algo por alguém que pode estar aí do outro lado, né? Triste, abatido, sofrendo com depressão. Porque eu falo muito em depressão, porque na minha família são vários históricos de depressão. Então, assim, eu sou um exemplo vivo de pessoas, né, depressivas. Então, um pouquinho como ontem,
ligou para você falando. Reconciliou, né? Pelo seu testemunho, né? Verdade. E falou que a minha esposa era uma prova viva. Então que essa pessoa ontem decidiu voltar para o Senhor. Isso é muito gratificante. O que é gratificante é isso. A Bíblia diz que mais amplo uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Isso que é o bom. Com certeza, né? Jesus. O tanto que Deus tem amor por uma alma. Verdade. Né? Então isso aí é maravilhoso. Nós não cansa de, nas 4 horas da manhã, a gente descer e orando não, porque a gente sabe que a bênção do Senhor vem, a recompensa vem. Verdade. E é tão bom, sabe, a gente vê as bênçãos diárias chegando, os testemunhos de pessoas que falam assim, aquela oração que eu te pedi me aliviou. Aquela oração que eu te pedi, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu fico feliz, eu sei que não é para minha honra, porque eu não faço nada, né? Nós seres humanos não somos capazes de nada. Mas assim, se você tem alguém intercedendo por você, buscando a Deus de verdade, orando pelas madrugadas, você pode ter certeza que o Espírito Santo levará tuas orações até o trono e Deus ele ouvirá e vai interceder por você e por as suas dores. Então assim, oração nunca é demais, ler a palavra nunca é demais, e eu fico muito feliz e agradecida a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar hoje na casa do Senhor, de poder falar dele com toda a convicção, de estar pregando aqui para vocês, porque Deus ele transformou tanto a minha vida, que às vezes eu olho assim e penso assim, caramba, parece que não sou eu, mas realmente é porque Deus transforma mesmo. Deus veio para os perdidos, né? É a realidade. É a realidade. Deus ele trabalha de uma forma nas vidas de, não só da minha nem da minha esposa, todos aqueles que buscam ele vai trabalhar de uma forma poderosamente, porque Deus ele veio para dar vida e vida com abundância, e a gente sabendo que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E o que a gente vimos o mundo está destruído, o mundo acabou, não tem mais nada nesse mundo. Só estamos esperando que a vida do Senhor Jesus ela está próxima. Não tem mais tempo, irmão. Não tem mais tempo de estar, deixa para amanhã, para depois, não tem mais tempo não. Tá, de qualquer hora o Senhor bater as portas e ele vem arrebatar essa igreja, os verdadeiros que vão morar no céu. Porque o Senhor ele prometeu tudo que ele prometeu nessa palavra, Jesus, ele cumpre. Ele disse que passarás o céu, passará a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então, se ele prometeu que vem nos buscar, ele vem. Então, procure aceitar Jesus, procure reconciliar você que é desviado aí do caminho do Senhor. Volte para o Senhor. E lá a vela ainda está acesa, a luz ainda está acesa. Então, volte para o Senhor, busca o Senhor enquanto é tempo. É verdade. E tudo que fizer, que façamos com amor, porque para Deus a gente tem que fazer as coisas com amor, né? A gente tem que servir a Deus de verdade, verdadeiramente. Não adianta a gente ir para a igreja para brincar de ser crente, brincar de servir a Deus, porque com Deus não se brinca. Deus não é menino para você brincar de ser crente, né? E o que a gente vê hoje, muito hoje dentro das igrejas, são pessoas brincando de buscar a Deus, né? Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra, e isso desagrada muito ao Senhor e acaba de certa forma afastando pessoas da igreja, porque as pessoas elas estão muito decepcionadas, né, no meio cristão, no meio evangélico, né, por conta de A, por causa de B, e acaba se afastando do caminho do Senhor. Mas eu quero dizer assim para vocês, queridos irmãos, que vocês não têm que ir lá porque fulano, eu não vou porque fulano falou isso de mim, ou eu não vou porque fulano não me deu a paz do Senhor. Vocês têm que ir pelo alvo, que é Jesus, e a única coisa que a gente devemos ir buscar no caminho do Senhor é a nossa salvação. Eu sei que a gente, com a busca da nossa salvação, enquanto a gente estiver nessa terra, as demais coisas serão acrescentadas. Isso é bíblico, né? Isso aí é sem sombra de dúvida, mas nosso maior objetivo é a nossa salvação, porque não tem coisa pior, né? Eu fico assim analisando pessoas que estão dentro da igreja e fazendo coisas erradas, aí nem usufrui, nem curte as coisas do mundo, perder tudo, né? E nem vive verdadeiramente dentro da igreja, e nem busca o que né? vai ter, tá perdendo o tempo. Então, antes que você perca seu tempo, e porque você sabe que se você estiver lá dentro, estiver brincando de ser crente, de qualquer jeito você não vai pro céu, né? A gente tem visto que nos últimos anos o Senhor ele tem feito uma
uma varredura nas igrejas. Verdade. Né? Tá sendo um limpa, né? Porque se você estiver dentro da igreja lá, não tiver de verdade, meu amigo, meu irmão, então eu sou franco a dizer, sai, não fica dentro da igreja não. Porque lá dentro é para servir ao Senhor, não é para estar brincando não. Deus não é de brincadeira. Então se você estiver dentro da igreja, não estiver servindo o Senhor em verdade e não se procurar se consertar, saia. É melhor ficar no mundo do que ficar lá dentro e sabendo que você vai perder as duas coisas. Você vai perder o mundo e vai perder a salvação. O que adianta eu estar dentro da igreja e não estar servindo o Senhor como deve ser? Eu vou perder minha salvação, eu vou perder as coisas do mundo também. Verdade, glória a Deus, aleluia. Então eu ficaria lá no mundo, estava usufruindo das coisas do mundo, né? O que o mundo nos oferece. Então se estamos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, porque estamos com a Bíblia debaixo do braço, não vai esconder debaixo do braço não. Vai buscar em verdade. Porque o Senhor, ele não é de brincadeira. É porque se você negar também, né? Se você negar a Deus aqui na terra, Deus te negará diante do Pai. Negará. Né? Jesus te negará diante do Pai, né? Isso. Muitos acham que hoje a gente não está aqui para generalizar, mas muitos estão levando na brincadeira. Verdade. Estão lá na igreja para estar olhando para uma, está olhando para outra, não vai buscar o Senhor. E aí? Jesus vem amanhã, será que está preparado para ir? Lá em Gálatas 4:1-7 diz assim: Deus enviou seu Filho a fim de nos adotar como seus filhos, né? Então sabemos que Deus ele enviou o seu único Filho para nos adotar como seus filhos, né, irmãos? Para você ver o tanto que Deus ele nos ama e ele entregar seu único Filho, né, para morrer naquela cruz, foi crucificado, ele foi, né, torturado, para hoje nós viver na graça, né? Hoje nós ter o privilégio de estar aqui falando dele, porque naquele tempo a gente não tinha naquele tempo a gente ia ter esse privilégio de estar falando de Deus e falando diretamente com Deus, e a gente vemos, né, que muitos têm negado ao Senhor. Tem irmão que se eu procurar aquele, você é evangélico, ele gagueja, nem responde. Quando chega em mim, você é evangélico, eu grito, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Verdade. Né? E quando você aceita Jesus, irmãos, você é mais do que salvo. Você é amado pelo Pai. Não que Jesus ele faz acepções de pessoa. Não que ele não nos ama quando a gente está no mundo. Ele nos ama porque ele é misericordioso. Mas a partir do momento que você der a oportunidade de aceitar Jesus, né, como seu Salvador e confessar seus pecados ali, você é mais do que salvo, você é amado pelo Pai, né? Você vai ter um amigo ali fiel ali do teu lado, né? E é um amigo que você pode contar com ele para tudo. Ele nunca vai te desamparar. Hoje eu posso dizer isso. Aleluia. Porque antigamente, quando eu não tinha Jesus, eu era só, né? Eu era rodeada de pessoas, mas eu era uma pessoa só. E hoje, graças a Deus, além de eu ter Jesus, que é a primeira coisa na minha vida mais importante, fiel, né? Que é meu amigo fiel, é quem eu peço, é quem eu confesso, é com quem eu converso primeiramente. Eu já tenho outras pessoas do meu lado no qual ele colocou, que são pessoas verdadeiras. Porque quando você conhece Jesus, Jesus tira aqueles que não te acrescenta, aqueles que te diminuem. Um exemplo, vou dar um exemplo para quem está solteira, né? Porque eu também vivi muitos anos solteira. A gente, quando está solteira, a gente quer se relacionar. Só que a gente esquece de selecionar essas pessoas, porque aquela pessoa que para você saber se aquele relacionamento ele vai dar certo, você tem que ver se aquela pessoa vai te aproximar de Deus, ou ela vai te afastar mais ainda do Pai, porque os meus relacionamentos me afastavam do caminho de Jesus, então não era o relacionamento certo. Quando você se envolver com alguém que ele te aproximar do Pai, que ele te levar para o caminho de Jesus, você pode apostar nesse casamento, nesse namoro, que é de Deus, porque é abençoado. Porque a palavra do Senhor vem nos afirmar aqui que tudo a gente tem que contar. O que minha esposa está falando, as bênçãos que ela tem recebido do Senhor Jesus, vai ter vídeos falando sobre isso aí. Só para confirmar, está lá em Marcos 14, no versículo 9, que diz assim: em verdade vos digo que em toda parte do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ele fez será contado para a sua memória. Se o evangelho de Deus cura, se ele salva, se ele liberta, eu não tenho que contar? Tem que contar. Aqui está falando, tem que contar.
Não devemos omitir a palavra do Senhor. Não devemos guardar para nós o testemunho de vida, contar. Porque muitas das vezes Deus ele nos capacita, ele faz com que a gente passe por situações, por milagres, por cura, e a gente tem que levar isso adiante, porque as pessoas, hoje em dia, elas estão de pouca fé, e à medida que você abre a boca e fala, Jesus fez isso por mim, Jesus me tirou da vida errada, Jesus, ele me curou, eu recebi tal bênção, Jesus, ele restaurou meu casamento, no qual eu já havia desistido, as pessoas aumentam a fé e começam a buscar a Deus, incansavelmente. Então, muitos assim, irão acreditar e muitos vão te julgar, né? Igual aconteceu comigo, né? A história que eu contei no primeiro... Hoje, por exemplo, no primeiro vídeo que eu fiz, que eu contei o testemunho que de João lá, né? do João, que o Espírito Santo falou Como comigo. Deus falou comigo, assim, presencialmente, né? Como eu tô conversando aqui agora, mas na época... Poucas pessoas acreditaram em mim, acharam que eu era até louca. Até agora, muitos não acreditam em mim, né? Hoje mesmo, à tarde, eu estava assistindo um filme aqui com meu filho, e a gente vem, o filme falava um menino que viu Jesus, viu os anjos, aí o povo colocava como ele era louco, né? Mas Deus, ele envia os anjos, ele mostra, como mostrou pra minha esposa naquele dia lá que ela estava angustiada, né? O Senhor foi lá e visitou ela. Não foi naquele dia que ela aceitou Jesus porque não teve a experiência ou alguém que ensinasse ela. Mas o Espírito Santo plantou aquela semente. Né? Então, essa palavra, às vezes estão falando que a gente vai plantar semente no seu coração. E ela vai brotar. Verdade. Não pode ser hoje, pode ser amanhã. Você vai buscando do Senhor. Você diz, não, aquilo é verdade. Que eles estão contando lá. Eu sei que muitos vão nos criticar. Não importa, irmão. O que a gente prega é a palavra do Senhor e ela tem salvado através dessa pregação. Ela tem levado bênçãos. Por isso que a gente continuamos, porque a pessoa tem ligado, não para não. Deus tem trabalhado na vida suas, isso é muito gratificante e vai continuar trabalhando. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que quando chegar esse vídeo aí, quem tiver doente, deprimido aí, Deus vai levantar. Quem tiver sem emprego, Deus vai abrir as portas. Glória a Deus, aleluia. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Já aconteceu comigo, né, irmão? Antes. Falar a verdade, irmão, eu tinha medo. Quando eu trabalho numa empresa, eu tinha medo de ser demitido. Assim, meu Deus, eu ficava preocupado. Hoje eu não me preocupo não, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus. Porque Deus, ele provê tudo. Eu saí procurando homens que sabia que não dá nada. Hoje não, eu entro para meu quarto, dobro meu joelho, eu termino de orar. Meu irmão, para ser sincero, no outro dia já aparece qualquer coisa na minha vida. Porque Deus, ele tem sido fiel na minha vida. Às vezes muito pede, demora anos, né, irmão? Porque o tempo de Deus não é nosso tempo, né, gente? Quantos anos o pessoal passaram no deserto, né? No deserto. 40 anos, mas eles passaram, era para eles chegar rápido. Mas eles passaram 40 anos porque desviaram o foco, pecaram. Então, às vezes nós não recebemos a bênção rapidamente, não é por causa do Senhor, não é nós. Devido a alguma coisa, devido a algum erro que a gente está com o Senhor, não estamos buscando direito, estamos em pecado. Porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. É o pecado. Está lá que o salário do pecado é a morte. Né? E a busca por Deus, né? Em estar ali lendo a Bíblia e estar se alimentando da palavra e estar cultuando, né? Louvando ao Senhor. Deus nos faz crescer quando investimos nosso tempo em sua presença. Cada vez que você investe o seu tempo na presença do Senhor, Ele nos faz crescer. Mas crescer mesmo, crescer espiritualmente, crescer financeiramente, crescer em todos os sentidos da vida. Então, assim, Deus, ele só tem o melhor para nos oferecer. O mundo, ele tá cheio do que não presta. As pessoas, elas só têm maldade no coração, inveja. Né? No mundo você não acha amparo. As pessoas, elas vivem de aparência, elas pregam um amor que não existe. Então, assim, queridos irmãos, eu quero nessa tarde fazer um apelo para vocês que ainda não aceitou Jesus, que ainda não conhece esse Deus lindo e maravilhoso. Procure uma igreja, aceita Jesus. Eu tenho feito esse apelo dentro da minha família.
eu tenho um pedido a Deus para trabalhar e eu tenho certeza que Deus vai honrar o meu pedido, porque quando você entrega algo no altar do Senhor, quando você entrega um propósito para Deus e você honra e você busca, Deus te entrega a bênção. Pode passar o tempo que for, mas que Ele entrega. Porque hoje a gente sentimos a dor do próximo, né, amor? Que o que já passamos na vida, quando a gente olha do nosso lado, a gente sente o peso, a gente sente o sofrimento. Verdade, próximo, glória né? a Deus, aleluia, então a gente Jesus, fala santo, isso, santo é o procura Jesus Senhor. Para se libertar desse sofrimento, da garra de Satanás. Que Satanás ele tem destruído nações. Ele é sujo. Ele quer ver lá na miséria, quer ver a pessoa na pior. Mas Deus não, Deus ele quer ver a pessoa lá em cima, liberta, sorrindo. Às vezes nem que não tem nada, mas nós temos o Espírito Santo, temos tudo. Verdade. O Senhor ele é maravilhoso para conosco, na nossa vida. Jesus trabalha poderosamente por cada um nesse momento. Verdade. Desculpa aí, irmãos, que eu fui pular aqui o anúncio, aqui no hino, né, no fundo musical. Então, voltando aqui ao assunto, né, aquele que ainda não aceitou Jesus, né, procura uma igreja, faça isso, aceita Jesus, porque a gente tem tão pouco tempo para fazer isso, sabe por quê, irmãos? Aí tem pessoas que vão falar, Livânia, mas eu escuto essa que Jesus vai voltar, tem muito tempo. Eu também escuto, irmãos, mas Jesus volta todos os dias para alguém. Né? Ele pode voltar para mim hoje, ele pode voltar para você, tá ele pode voltar para o meu dia, o povo não tá esposo. percebendo. Então, assim, faça a sua parte, porque a salvação ela é individual e você não pode morrer no pecado, morrer sem Jesus, porque Deus tem uma cidade linda e maravilhosa, toda de ouro, nos esperando. Lá não vai haver nem dor, nem prantos, né? Só tem dois caminhos, né, amor? Dois caminhos. É a salvação e a perdição. Pois é. E vou deixar mais uma palavra aqui, rapidamente, que está em Marcos 14, no versículo 37. Glória a Deus, aleluia, que vai falar bem Jesus. assim, isso aí é para todo mundo evangélico, que a palavra de Deus vai falar, não, e chegando e achou dormindo e disse a Pedro e Simão, dormes, não pode vigiar 1 hora? Vigia e ora, para que não entrais em tentação, tá vendo? Deus está mandando nós vigiar. Verdade. Nós temos que vigiar no nosso trabalho, nós temos que vigiar no nosso falar. Nós temos que vigiar no nosso andar, nós temos que vigiar onde nós passa. Verdade. Nós temos que vigiar, saber onde é que nós estamos, quem está ao redor nosso. Verdade. Deus está mandando nos vigiar, para não cair em tentação. Se estamos dentro da igreja, nós temos que vigiar, mas não cair no pecado, não cair no adultério. Aqui, lá em Pedro fala também assim, não retribua o mal com o mal. Quantas vezes eu já fui apedrejada, e já fui não, e sou até hoje. E muitas das vezes eu já tentei... Naquela época você brigava, né? Não, naquela época eu ia pro pau mesmo. Era valente mesmo. Era mesmo. Aí, isso é de baiano. Aí, hoje não, eu não... Quando eu vejo ali que tá tentando jogar indireta, tá tentando me ofender de certa forma, eu não vou retribuir o mal com o mal, porque Deus ele me mudou. Quando você está em Deus de verdade, o Espírito Santo ele não deixa você agir dessa forma. Eu confesso que no início eu ia lá, digitava, tentava fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo ele me tocava e ele fazia com que eu apagasse as mensagens, porque Deus ele nos muda, ele transforma nossas vidas, né? E é difícil não querer ferir os que nos ferem. Se não for pela graça e misericórdia de Deus, a gente sai nos tapa mesmo, a gente briga, porque nós somos carne, nós sente dor, né? O coração se magoa, mas quando você está em Deus, quando você está em Cristo Jesus, você entrega na mão dele, sabe por quê? Porque hoje ele ainda é advogado, né? Quando ele vir buscar a igreja, ele será juiz. Mas hoje ele ainda é nosso advogado. Então, se você está em paz com a tua consciência, entrega tudo no caminho, nas mãos de Jesus, perdão, que ele vai julgar a tua causa, né? E aí... eu agradeço a Deus por Deus ter mudado, né, irmão? Porque se Deus não muda aí, como é que eu tava? Né? Mas Deus mudou porque muito. Mudou muito, porque a gente somos assim, é nós na fita e o diabo na ripa. É o nosso lema. É nós na nosso lema, é nós na fita e o diabo na ripa. Pode falar assim também, meu irmão. Verdade. É nós na fita e o diabo na ripa. Pois é. Aleluia. Vamos ler o Salmo 91, né, para encerrar, porque o vídeo já tá ficando grande. Eu acho que a gente tem tanta sede de falar de Deus, das maravilhas. Passaria o dia todo aqui falando. A gente passaria aqui o dia, a noite, né? Mas a gente sabemos que tem um limite falar também, de Deus né? é tão bom, né?
tem um limite, né, para poder estar postando. Às vezes nós sentávamos lá para contar a história, passava a noite toda. O vídeo fica grande, fica cansativo e tem pessoas que não vai nem assistir até o final. Então, assim, vamos reduzir, deixar para os próximos vídeos. Gente, vocês comentam aí abaixo, pode comentar, pode dar sugestões para os próximos vídeos, né? Porque fica interessante. Bom que criticar também, ou pode criticar, pode melhorar. Porque tem críticas que servem, né? Que são construtivas. Eu ganhei um dislike, mesmo eu fiquei feliz que eu falei, se eu ganhei um dislike no meu testemunho, no qual eu falei que Jesus falou comigo, a pessoa teve coragem de ir lá dar um dislike, é sinal que ele tá nas trevas e eu estou na luz, né? Então eu vou continuar na luz incomodando aquele que está nas trevas. Vai trabalhar. Então, irmão, vamos ler aqui o Salmo 91, né? Que ele é muito poderoso, esse Salmo, e a gente tem feito muito uso dele aqui, né? Salmo, né? Aqui em casa a gente praticamente ora ele à noite, ora pela manhã, ora à tarde. Então, vocês também pegam aí a sua Bíblia, se vocês não tiverem Bíblia, mas se vocês tiverem Bíblia no celular, leia no celular o Salmo 91, porque ele é poderoso, ele vai proteger a tua casa, né? Porque nele aqui deixa bem claro, né? Então, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória, somente com teus olhos orarás e verás a recompensa do Senhor. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio altíssimo e tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Glória a Deus. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão áspero, calçarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, porém, no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei, glorificarei, darei em abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou estar postando diariamente meus vídeos. Peço que vocês dão o joinha, né? Não deixe de dar lá o like. Né? Acho que é like mesmo que fala, né? Que a gente não tem muito, somos muito intelectual não, gente. Mas não deixa de dar o joinha lá, não deixa de se inscrever, tá bom? E desde já agradeço e vamos orar para agradecer ao Senhor. Vai ser uma oração breve, porque já estouramos os limites aqui. Soberano e eterno Deus, te agradeço por essa tarde, obrigado, Pai. Senhor, por essa o Senhor vai em conta, meu Pai, de cada um. Na casa de cada um visita, agora, meu Pai, Senhor, cada um que assistir esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha, Pai, habitar no meio deles, Pai, curando, libertando, dando vida e abundância. E acampa, Pai, seus anjos ao redor da casa deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até o próximo vídeo.